Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Nós vamos continuar a leitura do livro Missionários da Luz, escrito por André Luiz, com a psicografia do Chico Xavier. Nós estamos no primeiro capítulo, O Psicógrafo, e vamos ler a segunda parte. Só para a gente recordar, Alexandre, que era o orientador espiritual do grupo, estava conversando sobre as dificuldades que os espíritos desencarnados encontravam para se comunicarem com os encarnados. Ele dá um exemplo dizendo que um espírito pode esperar dias, semanas, meses e até mesmo anos uma oportunidade de se comunicar. Um exemplo acontece nessa reunião, onde existem 6 espíritos que precisam se comunicar, mas só tem um médium, portanto, só um que vai se comunicar. A leitura hoje é da página 13, 14 e 15. É a edição que eu estou lendo, é de número 43. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares do nosso plano, explicou atencioso. Então tinha um rapaz que era o médium, ele estava profundamente concentrado, vários espíritos desencarnados auxiliando, né? E Alexandre explica: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Então, quando a gente, médium, for participar de uma reunião, bater aquela preguicinha, hoje eu não vou, não estou me sentindo bem, estou muito cansada, o dia foi horrível. A gente pensa que às vezes tem um espírito que está lá esperando um tempão, meses para se comunicar. Estava tudo acertado para que a gente fosse o intermediário dessa comunicação e a gente não vai porque está preguiça, né? Coisa feia, não pode, tá? Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então, só um que ia falar e a opção é por alguma mensagem que servisse para todos, o que poderia estar ajudando alguém em particular não ia ser possível. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. André Luiz falou, mas não é máquina, né? Bota lá na... Ele que dê passagem para os 6, não é possível. A máquina também gasta, observou o instrutor. Estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Não dá, né? Então, eu participo de um grupo de desenvolvimento mediúnico. O médium em desenvolvimento, ele deve dar passagem a um, no máximo 2, porque ele está em aprendizado, ele está se desenvolvendo. É uma regra, todo centro tem que ser assim? Não. No nosso grupo é dessa maneira, né? Para que o médium consiga ir devagar e sempre. Fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que, nos serviços mediúnicos, preponderam os fatores morais. Então, Alexandre falou, não é só a parte física, a parte moral é importante. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Quando a gente vai numa reunião, a gente tem que estar em harmonia, em equilíbrio. Como é que a gente vai refletir pensamentos, de outro espírito se a gente não consegue nem se ouvir? Então precisa ter um pouco de equilíbrio.
De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Então tem que ter um equilíbrio, serenidade. Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho, né? Não é um rádio que capta as ondas, né? Não é assim. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então ele é um espírito livre, né? E o médium ele tem que abrir mão de si mesmo para que ele transmita a informação de outra inteligência, né? Ele precisa ter abnegação e humildade para fazer sintonia com o plano superior. Necessita calar para que outros falem. Dá de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Então, médium quer dizer intermediário, é o que nós somos, intermediários entre o mundo invisível e o mundo visível. Sem essa compreensão consciente do espírita de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter-lhe os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. É bastante informação, né? André Luiz está nos contando que o médium ele é uma ponte e que ele precisa estar bem na sua vida para que ele consiga exercer de maneira adequada a sua mediunidade. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar satisfeito a compensação divina, Alexandre ponderou. Então André Luiz falou assim, poxa, mas será que ele não tem que se contentar e saber que ele está ajudando, né? Isso é o salário, né, que ele vai receber? Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. É claro que não é pagamento monetário, né? Ou seja, a recompensa vai vir depois. Então, a gente precisa ler com detalhes, com atenção. Quando eu faço a leitura desses livros da série de André Luiz, não é uma simples leitura, é um estudo. A primeira vez eu leio, circundo, né, com lápis as palavras que eu não conheço, procuro o significado e escrevo no livro, né? O meu livro, ele não dá para ser emprestado, ele é todo rabiscado, porque é uma obra de estudo. Depois que eu entendi a língua portuguesa, que nem sempre é fácil, vamos lembrar que esse livro foi escrito há 75 anos, então a linguagem é um tanto quanto diferente, né? Então eu li
entendi a mensagem da língua portuguesa, eu passo a tentar entender os ensinamentos. E aí que a porca torce o rabo, porque tem ensinamento pra caramba. André Luiz, ele é muito sintético. Ele fala uma frase, você lê e tem zilhões de informações. E eu sou fã número 1 de André Luiz. Ele consegue dizer muito com muito poucas palavras. Então, é isso, a gente vai continuando em doses homeopáticas, né? Para que a gente consiga refletir sobre essa obra fantástica, Missionários da Luz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até mais.